Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Esse vídeo aqui tem um título sugestivo, né? Qual seja, Fábio Carilli prova que todos estavam enganados. O que significa isso? Significa que todos os canais só de youtuber, todos os canais onde o youtuber é jornalista, né? E se acham melhores do que os outros, notícias, informações, informações privilegiadas, fontes. Como esses caras têm fonte, né? Nicola, Wellington Campos, todos esses caras aí, todos erraram totalmente, Pedrosa, todos, né? Colocavam Renato Gaúcho, aí depois plano B era o Quinteiros, plano C era o Antônio Oliveira, né? E agora, no dia de ontem, 21h59, foi anunciado aí no site da Net Vasco, que é um site patético, né? Mas ele caça as coisas e mostra, né? Não vi a hora que houve o anúncio do site oficial do Vasco, mas esse site horroroso da Net Vasco, né? Foi anunciado 21h59. E aí a questão, se o Fábio Carilli é bom ou não é bom, vou falar isso em outro vídeo. Esse vídeo aqui não é objeto, não tem como objeto a questão da proficiência do Fábio Carilli. Inclusive soltou uma nota dizendo que em 2016, quando ele foi para o Corinthians, ele estava desacreditado, ele era desacreditado, estava desacreditado, algo assim, e o Corinthians foi campeão brasileiro. Salvo engano, eu acompanho bastante, salvo engano, né? Eu acompanho bastante o Vasco. Todos os dias, o dia todo, o tempo inteiro. Não acompanho o Corinthians, nada disso. Mas eu lembro vagamente, e não tenho obrigação de saber coisas fora do Vasco. Ele pegou já um esquema pronto, jogadores prontos do Tite, salvo engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí os meus inscritos, espectadores e tal. Então a questão se ele é bom ou se não é bom, não é o caso neste vídeo, né? Já falei aqui, é importante dizer isso, ninguém cravou esse cara, né? Viam conversas e tal, e era uma situação guardada numa gaveta, né? Porque o Vasco anuncia que na segunda-feira houve conversas, ou na terça houve reunião, depois outra reunião com o Renato Gaúcho, e esse aí não aceita, supostamente porque teria pedido muito mais do que o Vasco está propenso a pagar. Qual é o salário hoje do Fábio Carilli? Não vi isso ainda, vou pesquisar, vou tentar correr atrás disso, né? Agora, pensando aqui, né, e o meu canal é um canal de opinião, os meus inscritos gostam de falar, de pensar, não são paus mandados. Quem está aqui não é massa de manobra, pensa, né? Tem muita interação com comentários. Vasco está sem dinheiro para 2025. Não tem horizonte de venda, né? Eles querem vender, mas não tem a questão do horizonte da venda, por N motivos, né? Valor é menor que o Vasco diz que a SAF vale, embrólios jurídicos, né? Internacionais, inclusive, e outros mais aí. Escolher um cara que seja de boa índole, bom nome, né? O Vasco não pode se atrelar a nome ou marca ruim, né? Abjeta. E nessa sequência aí, várias coisas acontecem, e o Pedrinho, o que ele falou? Até março nós estamos garantidos. Por quê? Porque o juiz deu um prazo aí para o começo de março, para que haja recuperação judicial, né? O martelo disso. E na segunda-feira que vem agora, vai ter mais uma reunião lá dos beneméritos, né? Dos conselheiros, para fechar essa questão aí. Mas voltando para cá, sempre, sem perder aqui o pensamento, né? Pedrinho, pouco dinheiro, poucos jogadores bons,
poucos jogadores que possam propor o jogo, poucos jogadores que possam impor o jogo. O que eu vou fazer? Carille, né? Retranca, um 4-4-2. Eu não conheço o esquema tático que o Carille usa, né? Não acompanhava o Corinthians, mas deve ser algo em torno de 4-4-2, 4-5-1, nada de 4-3-3, porque a gente não tem os jogadores para que isso ocorra, né? Lá no Corinthians, o Corinthians atacava no 4-3-3, defendia quase no 4-3-3, né? Com pontinha Jorge Henrique, eu acho, na direita, com Sheik na esquerda, os caras voltavam por dentro, recompondo forte, os volantes fixos, né? Um volante só subindo, era fácil jogar, não criava-se aquele buraco que o Vasco andou jogando aí com o Paiva, com o Ramon Dias, e a primeira partida do Felipe, né? Foi um desastroso 4-3-3. Então, pouco dinheiro, pouco jogador bom, imposição não vai ter, linha alta não vai ter, propor jogo não vai ter, Carille, retranca, time organizado, né? Para competir. E o Carille fala isso, né, no final da nota dele, soltada aí. Vasco vai ser competitivo. Só que tem várias competições dentro da mesma competição. Tem que ser campeão, tem Libertadores, tem Pré-Libertadores, tem Sul-Americana, tem para não cair. Qual a competição que o Carille acha que a gente vai ter, né? Porque o Vasco vem sendo aí competitivo apenas para não cair. Nos últimos anos o Vasco vem competindo apenas para não cair, né? E por milagre aí, esse ano agora, a gente conseguiu um boom. Não digo por milagre por causa do Paiva, não. Sempre disse que ele era um bom treinador, parou de entregar, mandaram ele embora. Ok. Qualquer empresa é assim. Um vendedor para de vender, manda ele embora, né? Um comprador que compra coisas para uma empresa com valor não é muito mais caro que o mercado manda, o mercado define, manda embora. Então não surtiu efeito, manda embora. A questão é que o Vasco não tem grana para fazer outros investimentos. Então traz-se o Renato Fábio Carille para isso. Esse é o pensamento do Felipe. E eu acho que esse é o pensamento aí de quem lá sentou-se à mesa para resolver qual o jogador, qual o técnico queria ser trazido, né? E aí fala agora de Tietê, tem mais um jogador aí que eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Mas a gente não pode esquecer que aquela frase, né? Vamos saber sofrer, né? Time tal sabe sofrer. Nada mais do que jogar retrancado, jogar por uma, duas bolas, né? Um time que só se defende. Isso não é saber defender, saber sofrer é defender, mas atacar também, né? Em algum momento o time ataca e faz o gol e depois se retranca. Esse é o Carille, né? E para fechar esse vídeo aqui, foi só sobre essa questão do ponto de vista do Pedrinho, acho eu, para ter colocado o Carille, né? Mostrando a incompetência que o Vasco tem para galgar coisas melhores. Inclusive, vou ter que ver o gatilho aí, porque fatalmente vai ter algum gatilho, caso haja venda do Vasco, tantos milhões de multa e não sei o quê. E o Carille foi um técnico que sempre colocou multas altas para uma ruptura contratual. Vamos ver a que ponto o Pedrinho arriou as calças ou abaixou as calcinhas para o Fábio Carille. E esse Fábio Carille tem história de fazer contratos enrabando o time que o contrata, né? Várias vezes foi assim. E por exemplo, ele subiu com o Santos, não serviu para a primeira divisão. E o Vasco acha que o Carille serve para a primeira divisão. Olha os pensamentos. Santos, estava na segunda divisão, subi, quero pensar alto. Vasco, me mantive na primeira divisão, quero pensar alto? Não, quero me manter no meio de tabela. São pensamentos, né? Incompetência em gerir, incompetência geral, né? E o técnico Botafogo, há 2, 3 anos, salvo engano, subiu com o Botafogo mandou ele embora, né? Estava até cogitado para ir para o Vasco um tempo também, não foi. Então essa é a história aí que eu estou pensando aqui com relação ao Carille. Por que Carille? Por que colocaram Carille, né? Incompetência em gerar receita, incompetência para contratar jogadores, né? E incompetências para você pensar no horizonte melhor. Pode até dar certo, mas o Vasco já entra, o vascaíno já entra pessimista.
já entra sem tesão, né? Eu era a favor do Renato Gaúcho, não veio. Disseram 1,5 milhão, né? Vamos ver qual o salário do Fábio Carille. Se vai valer a pena aí esse custo-benefício, né? O barato para um time medíocre, o técnico razoável para um time razoável. É esse aí o esquema do Vasco. E aqui, antes de fechar o vídeo, né? Queria só situar mais umas coisinhas aí. O Pedrinho, pelo menos, cumpriu sua palavra, né? Falou que o Felipe não ficaria como técnico, cumpriu sua palavra. Pedrinho, parabéns, cumpriu sua palavra, né? Edmundo não precisa ficar mais chateado. Ele ficou chateado quando o Felipe foi para ser técnico. Edmundo ficou uma arara. Só que o Edmundo já conseguiu colocar seu filho para trabalhar na logística do Vasco. Edmundo conseguiu contratar o seu filho para trabalhar na logística do clube, né? Não é ir no campo, auxiliar técnico, nada disso. É na logística, né? E para você ver também como é que a canalice, a crocodilagem das pessoas. Tem uma semana, o Zé Colmeia chegou, temos que acreditar no nosso presidente. O nosso presidente, o Pedrinho, ele quer vender. Então a oposição não enche o saco, não vai de encontro à venda. O Vasco tem que ser vendido. Pedrinho, nosso presidente. Pedrinho, você foi eleito. Pedrinho, não sei o quê. E hoje, ontem, solta um vídeo intimidando o Pedrinho. Como já tinha feito lá atrás, né? Lembra? Eu sempre falo isso aqui. Pedrinho, tira ação que a 777 volta a despejar dinheiro. Advogando para a 777. Esse Zé Colmeia, né? Fala o nome desse cara aqui, eu tenho e altero. E agora ontem, ele soltou um vídeo intimidador. Felipe, porra, não sei o que, porra. A cada 5 palavras, 4 são porra, né? Porra, não sei o que, porra. Tem que colocar lá o técnico melhor, o Vasco não quer o Carille, não sei o que e tal. E aí, ao invés dele chegar, né, continuar defendendo o Pedrinho, que era o presidente dele, ele bate, intimida. Pedrinho, tira esse cara, Pedrinho, não sei o que, o Vascaíno não quer, e blá blá blá, e tal, não sei o que. Então você vê que a mesma pessoa usa o Pedrinho falando bem dele quando quer uma coisa, e essa mesma pessoa, Zé Colmeia, usa o Pedrinho falando mal quando não quer aquela coisa, né? Isso é a pernícia que a pessoa tem. Esse cara, Zé Colmeia, ele é nojento, cara. Ele manipula a situação, né? Com desejo dele, blá blá blá. Vascaínos, eu tô aqui para falar com vocês e tal. Você não é e nunca vai ser o maior vascaíno. Todos nós somos vascaínos, né? A grande diferença é que você, abastado, nababesco, muitas vezes quer impor o seu poderio financeiro, né? Herdado, inclusive. Já falei isso aqui outras vezes, né? O cara que é macho bate no peito, não, eu construí. Herdado é fácil, meu amigo, né? É só não ser bobão, idiota e manter, né? E aí, não, porque não sei o quê, eu sou o maior vascaíno. Porra nenhuma. O vascaíno mesmo somos nós aqui, os ralés, né? A pobreza, o suburbano, não sei o que e tal. Sempre foi assim, né? Depois de muito tempo que nós fomos construir torcedores do outro lado dos túneis, né? Rebouças e Santa Bárbara. No começo era Zona Norte, Baixada, né? Por isso aí o Vasco é o verdadeiro time do povo. Para fechar aqui, né? Algum jovem pode estar vendo e algum desavisado. Por que time do povo? Porque o Vasco é o time do pobre. O Vasco é o time da classe baixa. Sempre foi isso, né? E da classe média também baixa, né? Que tem a classe média mesmo e tem a classe média alta, né? Então, o Vasco é o time do povo, vem sendo aí sacaneado há 24 anos, né? A exceção aí de 2011, que foi um catadão também, né? Quem não lê, quem escuta o Mauro Galvão falando sobre 97, ele conta que foi um catadão de jogadores, né? Valber, o próprio Mauro Galvão que estava na reserva do Inter, né? 2011 também, foi quase um catadão, né? Bom, se gostou do meu comentário aqui, dos meus comentários, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar.
Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.